Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou fazer um tipo de vídeo diferente sobre smartphone, não é exatamente um review. Eu vou falar de forma um pouco mais informal sobre como tem sido minha experiência de usar o Moto X Play. Essa ideia eu vi inicialmente no canal de Lucas, do Mundo do Lux. Ele falava lá da experiência dele com o Zenfone 2, eu disse, peraí, até que pode ser legal fazer uma coisa um pouco mais simples, um pouco mais descontraída. Então vamos nessa, vamos falar aqui sobre o Moto X Play. Eu peguei esse aparelho numa promoção que o Submarino fez um dia desses, acabou saindo por menos de R$800 nessa versão de 16 GB. Então acho que em termos de valor, para mim foi bom, é quase a metade do preço cheio, que é R$1.399, né? Bom, eu estou usando há uns 10 dias e minhas impressões sobre ele têm sido positivas. Em termos de design, principalmente a traseira, ele não é a oitava maravilha do mundo, existem outros mais bonitos, mas eu achei que esse material, que é um plástico meio siliconado, é bacana porque melhora muito a pegada. Ele não está entre os aparelhos mais finos, pelo menos não no ponto mais gordinho do fundo, que é curvado. Só que esse material acaba dando uma pegada bacana, porque ele gruda aqui nos dedos enquanto você segura e deixa o uso confortável. Então não é tão bonito assim, mas confortável é. Sobre a tela, a gente sabe que ela usa a tecnologia LCD TFT, que definitivamente não tem a melhor fama, porque normalmente quando o TFT é utilizado, as telas são uma porcaria, como alguns da Sony, que saíram há algum tempo, por exemplo. Mas galera, não é isso que eu percebo aqui não. Já vi inclusive análise dizendo que ele perde em ângulos de visão, e pessoalmente, ó, eu tô fazendo assim com o pulso e ele ativou a câmera. Mas pessoalmente eu vejo que essa é como se fosse uma tela IPS de vários outros smartphones que a gente vê por aí. Os ângulos de visão eu não acho que ele perde muito não. Não é uma coisa pelo menos que você percebe sem prestar muita atenção. Eu mesmo prestando, acho que ela é muito próxima a uma tela IPS de vários outros aparelhos. Agora, uma coisa que eu senti falta, a gente estava falando aqui do gesto de ativar a câmera, né? Ó, se a gente chacoalhar, ele ativa a câmera. A partir do Android Lollipop, o Moto X, em sua versão 2014, já recebeu um gesto em que, se você fizesse duas batidas assim, como se fosse de karatê, ele ativava a lanterna. O Moto G de terceira geração tem esse gesto e o Moto X Play simplesmente não tem. Isso realmente está fazendo muita falta para mim. E aí é uma questão muito pessoal, mas eu utilizo bastante a lanterna e se eu pudesse utilizá-la, ativá-la sem precisar acessar o sistema, seria uma maravilha, mas esse modelo aqui simplesmente não tem isso. O Moto G tem, o Moto X Style tem, o Moto X Play não. De resto, ele tem funcionado como eu esperava. Eu não tenho jogado muito, mas a gente sabe que esse chip Snapdragon 615 que equipa o Moto X Play é um intermediário avançado, como a gente tem chamado ultimamente. Ele tem 8 núcleos, 4 para poupar energia e 4 mais poderosos. Esses 4 mais poderosos, inclusive, rodam a 1.7 GHz, que é uma frequência um pouco mais alta do que os Snapdragon 615 de outros aparelhos, como o Zenfone Selfie. Mas na prática, eu não sei se isso faz uma diferença que você consiga perceber, não. Rodando o sistema, ele vai bem também, não tem nada a reclamar aqui, o Android puro colabora com isso. Eu só percebo que às vezes, sendo muito chato na observação, a resposta da tela dele, principalmente em páginas mais pesadas da internet, por exemplo, ou no multitasking, quando tem muita coisa aberta, a resposta é um pouquinho menos precisa, por exemplo, do que a do Moto X 2014, que é a segunda geração, esse aqui é a terceira, mas esse é um aparelho mais intermediário e o Moto X 2014 foi lançado como topo de linha, né? Então o concorrente direto do 2014 é o Moto X Style. Esse Play está em uma categoria um pouco mais abaixo em termos de potência. Mas ainda assim, mesmo com esse detalhe que eu citei, não é para se preocupar não. É só sendo chato mesmo. Em termos de performance, ele não tem me decepcionado. Duas coisas que eu curti mesmo, a primeira foi a câmera traseira. E não porque ela tem 21 megapixels, não por essa contagem, mas porque ela parece estar um pouco mais esperta do que outras versões de telefones da Motorola. Ela demora menos para focar em um objeto, ela é mais inteligente, não fica caçando foco um tempão, aquela imagem turva quando você quer tirar uma foto em uma meia luz, por exemplo. Isso acontece ainda às vezes, mas em grande parte das tentativas que eu faço, ela vai muito bem. E no geral, a qualidade das imagens que eu tiro com ele, eu acho que são melhores do que as do Moto X 2014. Mas ainda assim, o principal que eu curti mesmo é que essa questão de focar, de tirar uma boa imagem, parece estar um pouco mais fácil.
E também a bateria, né, que tem 3.600 e pouco mAh, ela tá durando o dia todo pra mim. Na verdade, ela dura até um pouco mais, duraria um dia e meio, mas vamos dizer que eu acorde cedinho, 6 da manhã, e vá dormir próximo de meia-noite. Normalmente ela aguenta, assim, tempo de tela ligada, normalmente chega a 6 horas, às vezes passa até de 6 horas. Eu não costumo jogar muito, como eu falei, mas eu uso muito aplicativos, muito redes sociais e esse tipo de coisa, a câmera também, e a bateria dá muito conta do recado. Meio que eu esqueci de ficar checando bateria. Só no fim do dia, quando eu vou dormir e colocar para carregar de novo, eu coloco, peraí, deixa eu ver quanto é que tem de tela ligada aqui. E tem um bom tempo. Então, assim, não é para 2 dias, não é para você esquecer de carregar também, como acontecia com dumb phones, mas em termos de uso em 24 horas, mesmo se acordando muito cedo e esticando até muito tarde, dá muito bem, tem dado muito bem. Eu não sei fazer comparações, por exemplo, com o Moto Max. Tem gente que diz que ele está saindo até melhor por causa da otimização, por causa do processador, da tela, que tem resolução Full HD e não a resolução QHD do Moto Max, mas enfim, eu não sei. O que eu posso dizer é que esse funciona bem, me fez, assim, me parar de preocupar com a bateria durante o dia. É engraçado que antes do lançamento desses novos smartphones da Motorola, Moto X Play, Moto G3 e tal, eu fiz um vídeo sobre rumores em relação ao Moto G3, em que ele poderia sair com o chip Snapdragon 615, que equipa o X Play. Acabou que não foi isso que aconteceu, né? O Moto G saiu com 410 mesmo, o 615 veio para o Moto X Play, e eu acho que esse era o Moto G bombadão que eu via citando dos rumores mesmo. É assim que eu vejo. Ele não tem um design, não tem um acabamento extremamente premium. O fundo não tem aquele material premium, mas ainda assim é legal porque parece ter uma certa resistência. Por exemplo, você colocar em uma mesa de madeira para não arranhar, e ele tem uma aderência boa. Então, ele perdeu aquelas funções, a função, por exemplo, da lanterna, quando você chacoalha, não sei porquê, mas no geral é um Moto X, né? Ele tem as funções de voz da Motorola, você pode tirar selfie só falando com ele, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp só falando com ele também. Todo esse tipo de coisa que o Moto X tem, tá aqui. A Mototela, que é aquela notificação que aparece só com um sinalzinho na tela quando você recebe, ela não se beneficia de uma tecnologia AMOLED, né? Quer dizer, ela não acende só os pixels necessários para mostrar a notificação, ela acende a tela inteira. Então, muita gente está dizendo que não faz muito sentido Mototela em um aparelho que não tem AMOLED, mas não parece ter feito ele perder a autonomia de bateria também, pelo menos não muito. Talvez se fosse AMOLED ele teria mais autonomia ainda, mas fato é que a bateria é muito boa ainda. Então, no geral, assim, eu tô muito satisfeito com o Moto X Play e acho que, considerando a diferença de preço dele pro Moto X Style, muita gente que vai querer um aparelho um pouco mais simples, quer dizer, não quer rodar aquelas aplicações extremamente pesadas, apesar de rodar aqui, embora não rode topado. Quer dizer, quem não tem essa requisição do máximo de desempenho, quem usa normalmente, esse é um bom aparelho, porque, como eu falei, a câmera é muito boa, o sensor dele é legal, ele tem uma ótima bateria, pega dual chip com 4G, quer dizer, é um pacote bacana. Os preços dele cheios é que eu não acho tão interessantes assim, 1.400 e 1.500, mas enfim, a Motorola aumentou mesmo seus valores. Quem dá muito valor a um Android puro com boa bateria, é o valor que você tem a pagar por isso, né? Tem, claro, muitos bons concorrentes aí, como o Zenfone Selfie e tal, mas eu, particularmente, que gosto muito da linha Moto, por essas características que eu venho citando aqui durante esse vídeo, fiquei satisfeito com o Moto X Play sim. Ainda vou usando, se vocês tiverem dúvidas, falem aí no campo dos comentários que a gente vai conversando, outras pessoas respondem também, a gente vai trocando conhecimentos. O vídeo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado desse formato um pouco diferente. Hoje eu vou ficando por aqui, um abração, falou!